nós vamos estar ministrando no livro do apóstolo Paulo, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, verso 26 e verso 27, e Mateus, capítulo 8, verso 17, nós vamos falar sobre cura para as nossas feridas interiores. Cura para os nossos traumas. O texto diz assim, Romanos capítulo 8, verso 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito de Deus, o mesmo Espírito Santo, intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Mateus 8, versículo 17, diz assim: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Ao longo de minha vida cristã, tenho percebido que muitos cristãos não estão conseguindo ou não têm conseguido superar os seus problemas pessoais. Interessante que dentro desse universo existem também aqueles que afirmam não terem nenhum problema. E para falar a verdade, esses que nos deixam perplexos, porque quando a pessoa afirma que não tem problema, que não tem dificuldade, é porque existem sérias dificuldades, sérios problemas. Eu tenho visto que também o fato de muitos se converterem, os seus problemas continuam no interior. A conversão não representa uma total cura do nosso interior, por uma razão. Toda a nossa história de vida, as nossas lembranças, memórias, estão arraigadas ao nosso ser. Mesmo que eu me converta a Deus, não significa dizer que a minha história de vida foi apagada. As lembranças da minha infância, as lembranças da minha adolescência, os traumas, ou seja, aquelas memórias que me foram dolorosas, elas existiram. E essas cicatrizes ou marcas, que nós vamos chamá-las de doenças ou de traumas, contribuíram direta ou indiretamente
na maneira como eu sou hoje. Eu e você somos resultado de toda a nossa história de vida, do ambiente em que nós nascemos, convivemos, ambiente familiar, as amizades, seja no âmbito escolar ou fora, todos nós tivemos essa história, mas que algumas vezes trouxemos marcas, lembranças que nos foram altamente nocivas, dolorosas. E hoje, queridos, o Espírito de Deus tem nos iluminado e nos levado à compreensão de que mesmo que tenhamos passado por tudo isso, e hoje eu estou em Cristo Jesus, não significa dizer que eu fui completamente curado de tudo aquilo, mas que eu posso ser curado mediante a iluminação do Espírito Santo de Deus, mediante, agora que eu tenho essa compreensão, eu posso submeter ao tratamento para o Espírito de Deus. E Ele, com certeza, quer nos curar, quer nos abençoar. O Senhor tem um propósito para todos nós, que venhamos a desfrutar do melhor que Ele tem para os seus filhos e para as suas filhas. Na verdade, você vai compreender um pouco disso na noite de hoje. Eu sei que eu não tenho a capacidade de esgotar esse assunto, mas, por exemplo, por que muitos casamentos são infelizes? E por que filhos têm desajustes emocionais tão graves, tão sérios, que não conseguem viver uma vida plena, uma vida saudável, de acordo com a vontade de Deus? Nós compreendemos perfeitamente o fato de que nós, de um lado, somos pecadores. O pecado é uma realidade. Mas, de outro lado, existem as nossas doenças, como eu tenho aqui descrito, os nossos traumas, as nossas chagas, enfermidades no nosso interior. E você deve também estar atento para o fato, e eu quero aqui afirmar categoricamente, que nem tudo é espiritual no sentido demoníaco. Mas também, do outro lado, nem tudo é simples, é natural ou é fácil de se lidar. Nós estamos falando da sua história de vida. E a nossa história de vida afeta diretamente a maneira como eu penso, a maneira como eu me relaciono com outras pessoas, afeta diretamente os meus sentimentos, afeta diretamente a maneira como eu vejo e me relaciono com Deus, e principalmente como você se vê e você encara a sua própria realidade.
Eu vou destacar algumas poucas, por assim dizer, porque eu já disse que não tenho condição de esgotar, mas eu destaquei algumas dessas enfermidades que eu tenho percebido no meio do povo cristão. Primeiro, um grande número de pessoas possuem um sentimento de desvalor. Elas pensam e compreendem da seguinte maneira: como Deus poderia me amar e perdoar uma pessoa do jeito como eu sou? Ela é levada por esse sentimento de desvalor, porque ainda não fora tratada, não fora cuidada, não fora restaurada pelo poder de Deus na sua vida. Outros são tomados de um verdadeiro complexo de perfeccionismo. Elas nunca se veem em condições de fazer absolutamente nada direito. Tudo que ela faz, a maneira dela pensar, é que ela não faz nada direito. E elas não conseguem satisfazer nem a si mesmo e nem a ninguém. Interessante que estava lendo a esse respeito, e até mesmo pastores são tomados por esse sentimento. Eles, por mais que se esforcem e fazem de tudo para tentar agradar, para tentar ser um instrumento agregador, não conseguem. Não se vê em condições de satisfazer plenamente as necessidades do rebanho. Outros são tomados por um sentimento de hipersensibilidades. Esse tipo de pessoa, em geral, no passado, sofreu mágoas, frustrações, decepções, e por isso eles têm esse tipo de comportamento. Se você está habituado a falar com aquela pessoa, a dar um forte abraço naquela pessoa, a gastar um tempo ali dando atenção àquela pessoa, se por alguma razão, um dia, você não falar direito com ela, ou não der aquele forte abraço, lascou. Porque ela vai te ligar e vai, o que está acontecendo? Alguma coisa aconteceu. Não aconteceu nada, simplesmente porque houve uma distração, mas continua tendo a mesma forma de relacionamento. Outros, medo de fracassar. Eles têm medo, até mesmo de desafios que lhes são propostos. Interessante é que esse tipo de pessoa, que tem medo do fracasso, medo de se desiludir, eles, na verdade, têm medo até mesmo de crer em Deus, porque, na verdade, a vida cristã é uma vida de desafios. Você não vê Deus, você crê em Deus, e viver pela fé é desafiador. Então, querido, se você
não tratar de questões do teu interior ou do meu interior, eu posso, sim, apenas estar vivendo uma vida superficial e não estou vivendo a plenitude daquilo que Deus tem para mim. Eu posso achar tudo muito comum e muito natural, mas o Senhor não quer que eu fique achando que tudo é comum e tudo é natural, mas Ele quer que você creia que Ele é o Deus do sobrenatural e que Ele pode e quer fazer coisas que são impossíveis à nossa compreensão. Eu já testifiquei aqui da maneira poderosa e milagrosa, Lúcia que não estava aqui, como o Senhor devolveu-me e restituiu-me o emprego na companhia de limpeza. Ligaram para mim, me chamando porque precisavam de mim. E eu fiquei muito feliz, porque o poder de Deus excede todo o nosso entendimento. Alguns são também traumatizados no que diz respeito às questões de ordem sexual. E é comum você ver a igreja atual como a igreja de Corinto. A igreja de Corinto sofria de toda sorte de deturpação. A igreja atual também tem sofrido de muitas deturpações, principalmente aquelas que envolvem as questões sexuais. Paulo já combatia contra isso. Relacionamentos sexuais pré-conjugal. Relacionamentos sexuais fora do casamento. E outras torpezas. A tal ponto que hoje em dia nós estamos tendo um cuidado excessivo até com as questões que envolvem os mesmos sexos. Porque é uma realidade. E a igreja está sofrendo desse terrível mal. Há poucos dias atrás, eu assisti numa matéria na TV, não sei como, eles se intitulam pastores homossexuais. E estão criando filhos como se fosse pai e mãe. Uma verdadeira distorção da palavra de Deus. São chagas, enfermidades, doenças que estão se manifestando nesses dias. Mas há a boa notícia. A boa notícia é que o Senhor quer nos restaurar e Ele quer nos curar, Ele quer transformar a nossa história de vida. Mas para que isso aconteça, meu irmão, minha irmã, precisa de alguns aspectos que eu vou citar aqui, que você e eu vamos ter que enfrentar. Primeira coisa, diz que em Tiago, capítulo 5, no verso 16,
que se nós não confessarmos uns aos outros, Tiago 5,16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. É desafiador e é uma atitude de coragem, porque você compartilhar com seu irmão, com a sua irmã, de uma debilidade do seu ser, poucas pessoas têm essa coragem. Poucos, acredito eu, que teriam coragem de, por exemplo, dizer que tem um problema de ordem sexual, que são homossexuais. Mas para que possamos ser curados, eu vou ter que enfrentar o problema de frente. Por isso, queridos, se amanhã ou depois nós viermos a ter esse tipo de situação na igreja, como outros tipos de problemas, vamos ter que aprender a encarar cada um desses problemas de frente. Porque se não encararmos, não vai brotar cura, não vai brotar restauração. É preciso que você reconheça ao nível do seu consciente o seu problema. Segundo, a restauração e a cura divina exige que você aceite e reconheça a sua responsabilidade no fato. Por exemplo, digamos que alguém, que eu acredito que não é o caso de nenhum de vocês, seja vítima de uma violência causada por um homem ou vice-versa. Aquilo causou um trauma, se transformou numa lembrança muito negativa. Maridos que agridem suas esposas, esposa que tem também a capacidade de agredir os seus maridos. Mas é preciso que, para que você, ou eu, ou quem quer que seja curado, precisa que você encare a sua responsabilidade nesse fato. Terceiro, o Evangelho de João, no capítulo 5, fala de um homem paralítico que estava junto ao tanque de Betesda, e ali há 38 anos aquele homem sofria daquele terrível mal. Mas Jesus foi ali naquele lugar. E ele foi aquele homem. E ele perguntou ao homem: você quer ser curado? Incrível que a resposta dele não foi uma resposta pronta. Eu quero, lógico. Já estou querendo há muito tempo. Não. Ele começou a buscar algumas formas de justificar-se. E começou a alegar, dizendo: olha, Senhor, eu toda vez que estou ali, e o anjo desce e mexe
e as águas são movidas, eu não tenho ninguém para me levar naquelas águas. Sempre tem alguém que vai primeiro e eu fico para trás. Assim também muitos de nós temos nos posicionado diante do Senhor. Deus quer nos curar, Deus quer nos restaurar, Deus quer nos libertar, mas eu fico justificando por esse ou por aquele motivo. Sabe por quê? Porque eu tenho medo de largar as minhas bengalas, as muletas. Eu tenho medo de viver agora uma outra realidade, a realidade de ser curado, porque é muito mais fácil eu buscar autojustificativas para os meus desatinos, para os meus fracassos, para a minha enfermidade, do que encarar para ser curado pelo poder de Deus. Mas aquele homem precisava aprender isso. Precisamos também, queridos, aprender a pedir ao Espírito Santo de Deus para nos mostrar ou nos revelar qual é realmente o meu problema, qual é a minha chaga. Deus tem tratado comigo. E quantas das vezes, queridos, Deus também quer tratar com você, e você pode ser que ainda não tenha atentado para o fato, mas muitos de nossos sonhos fantasiosos, eróticos, significam dizer que no nosso interior ainda há áreas que precisam ser iluminadas pelo Espírito de Deus. Sonhos de traição, sonhos de perdas, que nos deixam apavorados. O Espírito está trazendo à superfície para que você tenha coragem de colocar diante do Senhor, porque no momento que eu e você colocarmos diante do Senhor, Ele tem prazer em nos restaurar e nos curar. Foi preciso Jacó compreender essa verdade. Lutou, resistiu uma noite inteira com o anjo do Senhor. Você quer lutar? Você quer resistir? Pode levar anos da tua vida, fique à vontade. Mas enquanto você não encarar a sua própria realidade, não vai botar cura no teu interior, e você vai continuar vivendo abaixo daquilo que Deus quer para você. Eu tenho para mim que já chegou a hora de darmos um basta nisso. Eu tenho para mim que não dá mais para continuar da mesma forma. Eu tenho para mim que chegou o momento de mudar a história da minha vida. Chega dos mesmos hábitos, dos mesmos costumes, das mesmas atitudes, chega das mesmices e seja agora uma nova criatura em Cristo Jesus. Seja sarado, seja curado, seja restaurado pelo poder de Deus na sua vida, seja recriado pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou concluir dizendo para você que, certa vez, o presidente da empresa Ford teve um problema grave na empresa e parou toda a empresa de funcionar e ninguém conseguia descobrir
o problema que estava acontecendo na empresa, uma empresa que produz carros, automóveis, até que, por fim, chamaram uma determinada pessoa. E aquela pessoa, ela foi lá, mexeu lá em algumas coisas, e não levou pouquíssimo tempo, tipo, menos de 1 hora, e toda a fábrica voltou a funcionar. E ele mandou a conta para o dono da empresa. E quando o dono da empresa, você conhece? O dono da empresa recebeu a conta, estava lá, $10 que ele cobrou por ter resolvido o problema. E $9.990 por ele conhecer o problema e ter capacidade para resolver. O presidente imediatamente pagou os $10.000 que lhe foram cobrados, porque ele entendeu que somente uma pessoa que conhece e tem a capacidade como aquele homem pôde fazer aquela fábrica funcionar. E eu posso dizer para você, meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo de Deus, ele conhece você perfeitamente. Ele é o único que tem a capacidade de ir lá naquele lugarzinho, naquele probleminha que está impedindo, obstruindo de você viver e desfrutar do melhor de Deus. Ele pode fazer isso perfeitamente nessa noite. Eu vou pedir a você que nesse momento possa curvar sua cabeça e fechar os seus olhos, e você possa colocar-se diante do Senhor. Eu confio que o meu Deus, o seu Deus, nos trouxe à luz esse assunto para que você e eu sejamos iluminados, tratados, restaurados, curados, libertos pelo poder de Deus. Mas é preciso que você também reconheça essa necessidade na sua vida. E hoje, o Senhor pode fazer um verdadeiro milagre no seu interior, se você quiser e se submeter a Deus. Ele vai tratar contigo e vai tratar dos seus traumas, das suas lembranças, das suas memórias, daqueles fatos que acabaram causando tanto desajuste na sua vida. Hoje, você está sendo convidado a experimentar uma nova vida em Cristo Jesus. Eu vou pedir a toda a igreja que fique de pé nesse momento. Mateus vai estar nos elevando a Deus com uma canção, e você deve lembrar-se que agora é você e Deus. Coloque-se diante do Senhor e peça ao Espírito de Deus: traze-me a consciência
traz à minha lembrança exatamente as áreas ou a área em que eu preciso ser curado. Pode ser que seja numa área que nem fora citada aqui na noite de hoje, mas o Espírito tem a capacidade de trazer a sua lembrança, ao seu conhecimento, para que hoje você seja curado, restaurado, abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Vá pedindo a Deus, meu irmão, peça ao Espírito Santo de Deus, porque Ele é o especialista, Ele conhece e tem o manual da sua vida, Ele é o único que pode sondar, prescrutar o teu interior. Em nome do Senhor Jesus Cristo, prepare-se, porque a cura divina vai brotar no teu interior nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, adore o Senhor, Mateus. Aleluias. Chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, Aleluias. talvez eu não tenha mais. É hoje, meu irmão, minha irmã. Eu quero estar em tua presença, que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero nascer, Senhor. Eu quero matar
vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito, eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, 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 Jesus. Olhe bem para mim, porque eu vou te fazer uma pergunta bem objetiva. Você reconhece a necessidade de ser tratado, restaurado, curado nessa noite pelo poder de Deus? Você quer ser curado? Se você quer ser curado e reconhece a necessidade de que a tua vida seja tratada pelo Espírito de Deus, eu quero que você deixe o seu lugar e venha aqui na frente agora, em nome do Senhor Jesus. Somente as pessoas que querem ser curadas, aquelas que reconhecem que precisam serem tratadas, restauradas pelo poder de Deus. É um ato corajoso. Você não está vindo por uma emoção do momento, mas você reconhece no nível consciente que você precisa de cura, que precisa, Senhor, de um milagre na noite de hoje. Ó Deus, cada uma dessas pessoas são preciosíssimas aos teus olhos, Senhor. E tu tens revelado e falado que o teu propósito para você, minha irmã, para você, meu irmão, é de que você viva a plenitude de vida que Deus tem para ti. Deus quer que você seja um homem, uma mulher que se realize na sua existência, que você seja feliz. Eu quero profetizar na noite de hoje sobre a tua vida, que Ele vai te dar um lar, uma família, um casamento abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que Deus está restaurando relacionamentos conjugais, está restaurando relacionamentos interpessoais. Eu creio que nesta noite Deus está levando você a conhecê-lo mais e mais, de tal maneira que você vai andar não por vistas, mas vai andar pela fé, porque você crê neste Deus Todo-Poderoso. Hoje o Senhor te sara dos seus questionamentos. Hoje Deus te sara desses pensamentos, dessas lembranças tão negativas.
Hoje Deus coloca sobre a tua e a minha vida o bálsamo de Gileade. Eu quero que você se aproprie desta bênção de Deus na sua vida, porque nunca mais você vai andar como aqueles que têm o sentimento de rejeição, mas você é aceito, é amado por Deus, e o Senhor sempre tem o melhor para a tua vida. Saiba disso, que o teu Deus é o teu melhor amigo, é o teu pai, é o teu esposo. O Senhor deu o seu Espírito Santo para que habite no teu interior, para que você seja fortalecido, sustentado. E o Senhor te diz: o meu Espírito tem intercedido por você, e por causa das intercessões do meu Espírito, nesta noite o Senhor vem ao lugar de misericórdia. E pela fé, meu irmão, minha irmã, eu posso ver pessoas sendo saradas na noite de hoje. Pela fé, eu posso ver milagres acontecendo aqui neste lugar. Histórias de vidas sendo transformadas. Você vai ver que a partir dessa noite, o quanto Deus vai mudar a tua vida, e você vai poder se alegrar no Senhor, porque Ele tem prazer em você. O Senhor já lançou no mar do esquecimento os seus pecados, suas faltas. Tu és perdoado do Senhor. Perdoe a você mesmo, receba o perdão de Deus, mas seja também perdoador do seu próprio ser. Eu vejo cadeias sendo despedaçadas, grilhões sendo rompidos. Quantas vezes, queridos, o Senhor quis nos tirar desses aprisionamentos, mas nós não tínhamos a compreensão. Mas hoje Ele te ilumina para que você tenha essa compreensão que você está livre para viver a plenitude de vida que Deus tem para você. Tu estás liberto. Quantos pensamentos, quantas coisas, meu irmão, minha irmã, impuras, que estão sendo tiradas do nosso meio. Olha, é muita coisa suja, mas o Senhor torna a tua vida mais alvo do que a neve. E você recebe agora a mente de Cristo para pensar, para viver conforme o que o Senhor tem reservado para ti. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que o Senhor continue te conduzindo debaixo da direção e dessa unção do Espírito Santo de Deus, em nome do